E é claro que ele não larga o osso, ele está nos acompanhando, porque ele disse, independente da maneira de resolver, eu tô aqui porque esse negócio é comigo, equação de segundo grau é comigo. A gente está trabalhando, na verdade, a função quadrática, só que para achar as raízes da função, a gente precisa resolver a equação, tá? Então, mas qual é a diferença, gente? Função, equação? Bom, a diferença é que na função nós temos a dependência, né? F de x. Eu posso estar estipulando os valores para x e encontrar os de y. Na equação, não. A equação só vai me dar aquelas raízes. Ponto, acabou. A equação já tem resposta definida? É direto. A equação a gente iguala a zero e vai achar valores definidos. Na função eu posso estipular vários valores e na função, depois nós vamos verificar o seguinte, que esse resultado que nós temos ali são apenas os valores que tocam na abscissa. Mas nós temos toda uma parábola com valores ali que vão desde o começo até o infinito. Tanto para a direita como para a esquerda. Mesmo? Quem é a abscissa? Quem é? Responde aí, meu amigo. Quem é a abscissa? Teve gente que respondeu. Lá eu ouvi eixo X, isso mesmo, né? E o eixo X está em que posição? Horizontal ou vertical? Na linha do horizonte. Além do horizonte. Vamos lá então, aula 39.2. A gente vai fazer a revisão. Olha lá. Função quadrática na sua segunda parte. E a gente viu que a equação do segundo grau, ela apresenta um expoente 2, né? Ou seja, por isso que ela é considerada do segundo grau. Ela é do tipo... ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. O a não pode ser zero. Beleza? E além desse caso genérico, que é a equação completa, onde o A não pode ser zero, nós temos os casos particulares, onde o B pode ser zero, onde o C pode ser zero, ou ainda o B e o C também podem ser zero. Quem não pode ser zero é o A, né? E nós falamos por quê? Porque se o A for zero, a equação deixa de ser do segundo grau e volta para o primeiro grau. Muito bem, e com isso a gente viu também que a gente pode resolver uma função, né, encontrar as raízes quando a gente faz igual a zero, né, e aí a gente resolve a equação, que hoje na aula a gente, né, definiu que pela soma e pelo produto a gente consegue também encontrar as raízes. Quando o nosso A é 1, a gente só vai apenas pegar o valor de B ao contrário para a soma e o valor de C para o produto. Quando o A é diferente de 1, aí a gente precisa de umas equaçõezinhas, né? A soma vai ser menos B dividido por A e o produto vai ser C dividido por A. Lembrando que essas duas regrinhas, tanto para o A igual a 1 quanto para o A diferente de 1, só servem para você encontrar a soma e o produto. E para encontrar as raízes da equação, você precisa de maneira lógica descobrir quais são os dois números que multiplicados dão aquele valor e que somados dão aquele outro valor. E nós aqui encontramos somente usando o raciocínio lógico. Nós nem fizemos a aplicação aqui de resolução por sistema, tá? Fizemos só usando a lógica, pensando nos números. Em algumas situações, esse número não vai aparecer, porque nós aprendemos que quando o delta é negativo, nós nem temos raízes. E para não fugir da regra, vamos a um mapa mental. Olha aí, um aluno fez o mapa da função quadrática e aí ele traz a lei de formação, aí ele fala sobre o gráfico, diz que ela é polinomial do segundo grau, mostra aqui a nossa fórmula de Bhaskara e, claro, né, soma e produto, que foi o assunto principal da aula de hoje. Traz outras informações, que é o caso das habilidades que a gente vai complementar nas aulas seguintes, tá? Vamos falar do gráfico, vamos falar de vértice, vamos falar do delta das raízes, mas já falamos lá nas equações também, né? Falamos. Mas é claro que a gente vai consolidando isso aos poucos, tá? Beleza. Beleza, beleza? Então, é com vocês, vamos às atividades de sala e já a gente volta com as correções. E é hora de resolver a atividade de sala, eu acho que eles estão assim, de boa, né? A função afim, tranquilo, e agora a função quadrática também. Porque a gente teve essa preocupação de lá na unidade 1 fazer toda essa revisão. Então hoje chegamos aqui com graça, né? Eu acho assim, interessante na questão da revisão, porque a gente conversa com vários colegas de matemática e eles falam assim, meu Deus,
Os meus alunos não lembram de nada, não sabem de nada. Daí a gente fala assim, ainda bem que a gente já pensando nisso, já fez uma revisão com eles. Sim, com certeza. E por mais que eles não tenham aprendido 100% na revisão, mas eles lembraram. Então, quer dizer, a dificuldade não vai ser tanta quanto começasse do zero. Se nós começássemos já a unidade 1 com função, nossa, ia ser um sofrimento. Então, sem sofrimento, vamos corrigir e dar o tique de certo? Atividade de sala, tirando as dúvidas. Vamos lá, né? Para a questão de número 1. Determine as raízes das equações do segundo grau. Use o método simplificado. Ou seja, usando a parte incompleta, né? Isso. Não, eu vou fazer essa aqui de primeiro, que eu já sei que vai dar zero mesmo. Multiplicando vai dar zero. X ao quadrado é igual a zero dividido por 3. X ao quadrado é igual a zero. X é igual a mais ou menos a raiz de zero. E o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a zero. Esse caso é aquela situação onde eu tenho C igual a zero. Então, vou colocar em evidência. 5x ao quadrado dividido por x? 5x. Mais 25 de x dividido por x? 25. Isso vai ser igual a zero. 1x eu já sei que vai ser zero. É o meu x1. x1, zero. E agora, o x2 eu vou extrair daqui, resolvendo a minha equação do igual a zero. Segundo grau. Do primeiro grau. 5x vai ser igual a menos 25. Tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, eu tenho que o meu x2 é menos 5. 25 dividido por 5 é 5, menos com mais, menos. Beleza. Mamão com açúcar. Simplesinho, facinho. Simplesinho. Assim. Vamos na questão de número 2? A soma e o produto da equação do segundo grau é um recurso rápido e fácil de achar suas raízes sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Com esse método, as raízes de y igual a x ao quadrado menos 10x mais 9 são 5 e 2, menos 5 e menos 2, 1 e 9, menos 1 e menos 9, ou 1 e menos 9? Nesse caso aqui, a gente tem uma função, né? Porque y é a mesma coisa que f de x. Então, vamos montar a equação? A equação, porque para achar raízes, eu preciso igualar a minha equação a zero, né? Isso mesmo. Professor, mas por que para achar as raízes da função tem que igualar a zero? Porque você lembra que as raízes é o ponto de interseção com o eixo x? Então, onde toca. E só vai tocar no eixo x quando o y for zero. Por isso que fica igual a zero. Primeiro lugar, né? Eu preciso ver se meu A é 1. O meu A é 1. Então eu posso pensar em dois números que somados vai dar o valor oposto do B. É 10. Ou seja, 10 era menos 10, vai dar 10. Isso. E eu preciso pensar em dois números que multiplicados vai dar 9. Então, se a soma dá um número positivo e o produto também dá um número positivo, então quer dizer que eu não posso ter raízes negativas. Não tem nada negativo, então não pode ser B, não pode ser D e também não pode ser E. Olha só que legal. Você está percebendo aí o detalhezinho importante de você treinar e observar. Já percebemos que o produto deu positivo, ou seja, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. A soma está positiva. Para a soma estar positiva, os dois números das raízes têm que ser positivo também. Então, beleza. Bom, agora vamos só testar os dois, então. Já temos duas possibilidades. 5 e 2. 5 vezes 2 dá 9? Não. Nem 5 mais 2 dá 10, né? Não, então... E 1 e 9? 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 9 dá 9. E 1 mais 9? É 10. É 10. Olha só, quando eu ia falar o 3 e o 3, né? 3 vezes 3, mas aí já tem as alternativas. Né? As alternativas facilitou mesmo. E foi legal da questão dos distratores, porque assim, só de lembrar de um detalhe operacional lá de trás das operações de números inteiros, você já conseguiu eliminar 3 alternativas. E aí ficou muito fácil. Então, x1 é igual a 1, x2 é igual a 9. Beleza, vamos à terceira questão? Quais são as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4? Use a equação de soma e produto.
Beleza, então aqui a gente tem y é igual a f de x, né? Então vamos à equação. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a Zero. Beleza? O nosso a é 1? O A é 1. Ah, se o a é 1, eu posso pensar em dois números que somados têm que dar o valor oposto do b, é o Mais 3 3 positivo, e dois números que multiplicados vai dar o c, menos 4. Então o produto deu negativo, né? Sim. Então se deu negativo Eu significa... posso pensar no 1 e no 4? 1 e 4. 1 e 4, tá. Só que aí se o produto deu negativo, um dos dois é negativo. Um dos dois é negativo. Só precisamos ver o seguinte então agora. Olha só o outro detalhe. Na soma. A soma deu positivo ou negativo? A soma deu positivo. Então o número maior é positivo. Então o negativo está aqui no menos. Menos 1. Olha que legal. Tudo isso que a gente vai falando aqui para vocês, na correção, vocês depois olhem de novo, escutem de novo e anotem, porque isso vai ser muito importante daqui para frente. Joia, joia. Beleza? Beleza. Se liga no Enem. Vamos lá, eu tô querendo saber o resultado do Brincando com os Números, que falou que 2 é 3, como é que era? 2 não sei o quê, 3 é 6, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos lá, vamos ver. Se liga no Enem primeiro. O gráfico da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c representa a parábola da figura a seguir. Olha que legal. Apesar de eu não ter estudado o gráfico ainda, ele só me informou o seguinte, que o gráfico representa esses valores. Acabou. E aí ele pergunta assim, ó, a soma e o produto das raízes. E quem são as raízes, né? Isso. Não, as raízes ele já sabe. Nós falamos agora, e na outra questão, que as raízes são os pontos que tocam no eixo X. Não precisa nem saber de gráfico, né? De jeito nenhum. Só já saber que as raízes é onde toca o eixo X. A gente ainda não se aperfeiçoou no gráfico, nos detalhes, mas a gente também tem a palavrinha mágica, respectivamente. Primeiro a gente vai somar 0 e 6, que vai dar 6. As raízes estão aqui, ó. O x1 é 0 e o x2 é 6. São os lugares que cortam o nosso eixo Y. X. Opa. Então, a soma é 6. O produto vai ser 0 vezes 6, ou seja, 0. Qual é o lugar que eu tenho nessa ordem? 6 e 0? A letra C. A letra C. Cuidado para não marcar a letra A, tá apressado. Afoito, porque... né? Afobado. E aqui, um outro detalhe importante, vamos conversar com ele aqui rapidinho, olhando para o gráfico aqui, porque nós temos algumas informações legais do gráfico. O gráfico a questão não pediu, mas eu estou estudando. Eu não posso esquecer disso jamais. Eu sou um estudante, eu estou resolvendo a questão. Quanto mais informação eu puder ter da questão e anotar, é melhor para mim, porque na prova ou numa atividade eu vou estar afiado. Aqui eu achei que a raiz é 0 e 6, beleza. O que isso significa? Significa que essa minha equação, que essa minha função, ela é uma função incompleta. Não é porque uma raiz é 0 é verdade. E a outra... Então, quer dizer que o C é 0. Nós não vimos gráfico ainda. Nós vamos aprender no gráfico o seguinte. Existe um ponto que a parábola toca no eixo Y, que é o valor do C. Tocou no 0. Então onde toca o eixo Y é o C? Nós vamos aprender isso ainda, calma. Mas é porque eu achei legal, porque você olha pro gráfico... Estava me instigando, e a cabeça ela vai fluindo informações, ela vai tendo ali vários detalhes. É isso mesmo. Eu nem sei qual é a equação, eu já sei que é incompleta. Eu posso criar várias situações de equações aqui incompletas que vai me dar 0 e 6 como resposta. Mas é importante saber disso, ela é incompleta. Beleza, olha que top, né? Então a gente vai olhando o gráfico e já vai criando situações diversas aí na cabeça, porque a gente já sabe que esse gráfico é o reflexo, lembra? O que é gráfico? É reflexo, né? Outro detalhe. Outro? O A é negativo. O A é negativo? É. Como você sabe? A parábola está deitada. Tá com a parte fechada para cima e a parte aberta para baixo. Tá com a concavidade voltada para baixo. Eu não queria falar concavidade, porque eu acho concavidade muito assim. Muito profundo, né? Muito profundo. Mas isso a gente vai ver na aula, que a gente vai fazer um estudo do gráfico da parábola. Mas aqui a gente já vai lançando as ideias para vocês. Mas já teve aluno ali que colocou a concavidade. Já escreveu, já. Que aí botou a interrogação. Não vou ficar fora dessa já. Mas eu tô querendo saber o resultado do nosso Brincando com os Números. 2 é 3.
2 é 3? 2 é 3, é igual, tá lá. Vamos ver? Olha lá. 2, sim, não, 2 é 6. 6, 2 é 6, 3. Ó, 2 é 6, 3 é 12. Peraí, calma. 4 é 20. Peraí, calma. Ó, aqui, ó. Daqui pra cá aumentou 1. E aqui dobrou. Será que tem uma coisa a ver? Parece que fez 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 3, 6. Aí 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Aí eu tô totalmente fora. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 7, 42. Só que eu quero 9. 7 vezes 8. E aí, 8 vezes 9. Fica aí a continuidade, né, do nosso Brincando com os Números. Então, olha lá como que ele fez. Ele seguiu essa sequência lógica, sempre multiplicando pelo próximo, né? Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 6, 30. E assim foi, usando a mesma linha de raciocínio. Agora, atenção aos detalhes. Teve gente que respondeu o próximo aqui, que seria o 56. 56. Só que não tá querendo o 7. Ele encontrou a lógica, Tá mas não querendo descobriu. 9. E olha, parece besteira. Parece um negócio, questãozinha. O Enem colocou uma questão desse modelo, só que aplicada, que dizia assim, ó. Uns alunos da escola não queriam participar dos jogos internos e criaram um dispositivo para jogar videogame. Olha que legal. E aí, onde para cada aluno jogava com o próximo. E o método de raciocínio é o mesmo desse aqui. Ó, é lógica. Tá aqui. Aqui tá bem simples, só pense. Aí, quando tá assim, fica difícil o aluno pensar, porque ele tem que entender. Ó, eu já pensava assim, ó, porque 3 vezes 2, 6, beleza, mas aqui, ó, dobrou, daqui pra cá dobrou. Só que do outro, do 12 pro 20 não dobra, aí já quebra a lógica. Do 20 pro 30 já é 10, né? De 20 para 30 já é 10, mas aí aqui já é 12. Aí perde a sequência. Perde a sequência lógica. Tem que ter uma sequência lógica. E claro, né, sempre instigando o seu raciocínio lógico, o que a gente puder aguçar de você essa questão, a gente vai fazer, porque, gente, vocês viram, a gente viu aquela aula do Enem, né, matemática básica envolvida e o raciocínio lógico, a leitura e a interpretação em todas as áreas de conhecimento, não é só em linguagens, né? Antigamente a gente pensava, leitura e interpretação é coisa de língua portuguesa. Língua portuguesa, não, o restante nem precisa, né? Agora mas não. Nós éramos do tempo do arme e efetue, né? É armar as pontinhas e efetuar. Então, determine, resolva, né? Hoje em dia, não. Hoje a gente tem muita contextualização. Então, as provas de concurso, as avaliações externas, tudo baseado em leitura e interpretação. Então, seja na área das humanas, na área das exatas, das ciências, né, da natureza ou nas linguagens, você vai precisar desenvolver essa habilidade. Aí a maioria diz, né, eu não sei interpretar, professora. Depois que alguém interpreta para mim, eu sei resolver, mas eu não sei interpretar. Tem até aluno que faz assim, ó, na sala de aula. Professor, não entendi essa questão. Aí você faz o quê? Você fala, não, isso aqui é só para fazer isso aqui. Ah, tá, entendi. Agora a gente faz assim, ó, professor, não entendi. Lê. Pensa. Aí eu já li, eu falei, lê de novo. Eu já li. Lê para mim então, vai lá, deixa eu escutar você lendo. Vamos lá. Por quê? É tudo questão de leitura e interpretação. Porque fazer a conta a gente já viu que é mamão com açúcar, não tem mistério. E aí as pessoas às vezes falam, né? Os alunos têm preguiça de pensar essa nova geração, mas não é isso, né? O que a gente precisa é criar esse hábito, né? Tudo é hábito, né? Se você, não gosto de ler, mas se você começa a ler, começa a desenvolver a sua leitura, tudo é hábito. E é isso que a gente quer de você, desenvolver esse hábito do raciocínio lógico que vai te auxiliar em todas as questões, não só as de matemática. Tá certo? Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.